Olá, queridos amigos e amigas, vamos lá para mais uma aula para te ensinar uma ferramenta estratégica. Aline, que raio é esse negócio de ferramenta estratégica? Sabe o que é a ferramenta, né? Sabe ferramenta tipo chave, nem lembrei dos nomes das chave de fenda, enfim, sabe ferramenta? Tipo martelo, essas coisas? Então, elas têm um objetivo, né? Que é arrumar alguma coisa, consertar alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Então, a mesma coisa é o que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês, que é uma ferramenta pra te ajudar no seu processo de tomada de decisão, pra te ajudar no seu processo de construção do seu negócio, tá? Ah, mas eu já tenho negócio, não quero construir nada. Ok, mas você pode melhorar, implementar e até chegar a novas soluções. Muito se fala dentro do ambiente, especialmente na área de marketing, tá? De uma ferramenta chamada, deixa eu ver se vai ficar ao contrário. Ah, que droga, vai ficar ao contrário. Vou escrever aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Brainstorm, tá? Brainstorm. E daí a gente pode falar aqui, brainstorming. Que é mais ou menos uma coisa, mais ou menos uma coisa assim, ó. Como se fosse essa nuvem aqui, fosse uma tempestade, tá, gente? Olha minhas habilidades, mais um desenho do seu cérebro aí, meio miucudo, não sei fazer cérebro, gente. Então, isso aqui, ó, brain, né, ou seja, seu cérebro entra em tempestade, ou seja, o legal é você juntar mais que uma pessoa para fazer essa ferramenta, tá? E ela tem um jeito certo de ser executada, já vou explicar aqui para vocês. Quando você tá, assim, deparando com uma situação que você precisa resolver, vamos supor que você precisa fazer uma entrega para o seu cliente, tá aqui, você tem que entregar seu produto X para o seu cliente Y aqui, tá? Seu produto X, peraí, deixa eu arrumar esse produto X para o seu cliente Y. Só que você precisa pensar em formas de fazer isso, já que a sua forma convencional não está funcionando. Sei lá, o correio pifou, entendeu? Então você vai ter que pensar em uma forma de fazer essa entrega para Y. Senta lá você, mais o seu esposo, mais as pessoas que trabalham com você, sei lá, o seu designer, ou então aqui na nossa empresa é eu, meu marido, meu designer e meu gestor de tráfego. Vamos supor que a gente senta juntos para pensar numa solução de como a gente vai fazer essa entrega para vocês. Vamos supor que vocês compraram aqui comigo uma aula especial sobre brainstorming e a ferramenta de envio aqui pifou. Não vai dar, Hotmart está fora do ar. Como que eu vou fazer essa entrega? A gente vai sentar nós quatro juntos, provavelmente em algum tipo de reunião, né? E vai fazer lá um brainstorming, ou seja, cada um de nós vai oferecer ideias. Aí vem a primeira regra do brainstorming, vamos lá. Quando a gente está na primeira etapa do brainstorming, primeira etapa do brainstorming, você precisa colocar as ideias no ar, ou seja, você vai tirar da sua cabeça e vai jogar aqui. Então, vocês pegam um lugarzinho para anotar, como esse aqui que eu tô fazendo, pera. Ah, gostaram do truque de ângulo aqui? Vamos lá, ó. Brainstorming. Então, a primeira etapa, vamos lá, primeira etapa do brainstorming consiste em pedir para que todos os participantes, pedir para todos os participantes deem ideias, deem soluções. De que forma? Soluções pra gente chegar na resolução do problema. Que no nosso caso aqui, que a gente tinha dado, era eu, Aline, tenho um produto X para entregar para vocês, né? Tenho um produto para entregar para vocês, mas a ferramenta de envio não tá funcionando. Seria, sei lá, o Hotmart, por exemplo. Então, eu, Aline, o Rafael, meu esposo, o Igor, meu gestor de tráfego, e o Alan, meu designer, vamos sentar e colocar ideias. Por que é importante ensinar isso aqui para vocês? Porque se vocês não entenderem que na primeira parte do brainstorming você não boicota as ideias, ou seja, você só coloca a ideia, você só soma. Então ele vai falar, vamos entregar via, sei lá, YouTube. Vamos entregar via Instagram. Que na primeira parte do brainstorming não pode avaliar a ideia. Se a ideia é uma grande porcaria, você tem que deixar para avaliar na segunda parte do brainstorming. Isso porque para criar ideias a gente usa um pedaço da nossa cabeça. Na realidade é o pedaço esquerdo aqui da nossa cabeça, tá?
a gente usa esse lado aqui da cabeça para construir boas ideias, ideias criativas. E para analisar isso, a gente usa o lado direito, ou seja, a gente faz a conexão dos fatos com o lado direito do nosso cérebro, nosso lado objetivo. Então, o que acontece, meus amores? Acontece que quando a gente estiver criando as ideias no processo de brainstorming, não dá. É impossível você fazer a avaliação ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão você cria uma ideia, o outro boicota. Cria uma ideia, o outro boicota. Cria uma ideia, o outro boicota. Você fala, que pariu. Desculpa aí o palavrão. Eu não vou mais criar ideia nenhuma, porque nenhuma ideia presta, minhas ideias são muito ruins. Isso bloqueia seu processo criativo. Então, primeira etapa do brainstorming, todo mundo dá um monte de ideia. Minimamente, sei lá, 5, 6. O legal é vocês estipularem na equipe de vocês. E se você estiver fazendo sozinho essa atividade, pode ser que não tenha o mesmo efeito. A ideia do brainstorming é você atrair alguém. Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima que entenda do que você está falando. Mesmo que ele não entenda, ele vai te dar ideias aleatórias e você não vai avaliar na primeira parte, tá? Então, beleza, juntou lá 10, 20, 30 ideias, vocês vão fazer uma pausa dessa reunião. Pausou a reunião, não vai decidir agora, é super difícil você pensar, parar de pensar num assunto quando você tá decidindo isso. Sai, toma um café, espera pelo menos de 15 a 20 minutos, tá? E depois dessa pausa de 15 a 20 minutos, vocês vão retomar só para analisar as possíveis ideias. Depois da parte de citar um monte de ideia, agora sim você vai ver quais são viáveis, qual que é o custo é melhor. Por exemplo, eu não vou entregar o produto para vocês via YouTube, porque via YouTube é fácil de alguém, sei lá, copiar, clonar a matéria que eu tô colocando ali. Ou então eu não vou entregar via Instagram, porque a Instagram não é uma plataforma boa para vocês assistirem vídeos de mais de 15 minutos. Ou eu não vou entregar via Eduz, porque o Eduz tá com uma taxa de, sei lá, R$8 por pessoa. Eu tô inventando, tá, gente? É só um exemplo. O Eduz é ótimo, só tô dando um exemplo aqui pra vocês. Então, eu vou pensar em soluções. Bom, então vamos mandar via e-mail com um arquivo zipado pra pessoa, dela pode colocar aquele arquivo pra ela. Beleza, então vamos fazer isso. Depois que vocês analisaram as possibilidades aí, vocês chegaram à conclusão. Ao final dessa conclusão, é importante que vocês consigam resolver o problema de forma diferente da que você começou pensando, tá? E às vezes, dentro do processo de brainstorming, né, dentro dessa reunião que vocês fazem para ficar levantando um monte de possibilidade, um monte de ideia, acontece uma coisa interessante, você fica travado, você não consegue de jeito nenhum visualizar uma saída para aquela situação que você está vivendo. E é aí que você tem que usar uma outra ferramenta que é derivada dessa daqui, que a gente chama de brainstorming reverso. Dentro do brainstorming reverso, a coisa é diferente. Funciona assim: ao invés de colocar ideias que solucionam o seu problema, você vai usar ideias que não podem ser usadas para solucionar o seu problema. Por exemplo, eu não posso fazer via Hotmart, eu não posso fazer via correio a entrega do meu material para vocês, eu não posso fazer via motoboy, eu não posso fazer, sei lá, eu tô dando um exemplo bem simples aqui, tá? Porque o brainstorming, ele pode ser usado não só para solução de problema, mas também para criação de novos produtos, para criação de novas campanhas, para regularizar problemas dentro da equipe do seu negócio, para você decidir qual que é a melhor ferramenta para usar. Por exemplo, se você ainda não usa um sistema, né, operacional, se você ainda não tem nada para controlar seu negócio, fazer um brainstorming com as pessoas envolvidas dentro do seu negócio aí é muito legal, porque você vai conseguir analisar prós e contras que sozinho você não faria. Mas sempre dentro do processo, tanto do brainstorming normal quanto do brainstorming reverso, eu preciso que vocês façam uma separação de etapas. A primeira etapa sempre vai ser para dar ideia. Então, no brainstorming reverso, você vai dar todas as possibilidades que vocês imaginarem de ideias que não prestam, de ideias ruins, de ideias que não servem para solucionar, ou de ideias que não se adequam ao seu produto, ou de ideias que não vão ajudar a resolver o problema que você está vivendo. E na segunda parte, você vai analisar por que elas não prestam. E é justamente nessa análise do porquê que elas não prestam que vocês vão conseguir chegar às conclusões que vocês precisam. Às vezes entendendo que, mas por que eu não posso mandar via YouTube? Por que você acha que YouTube não presta? Porque vão copiar. Mas se você for mandar por e-mail, por exemplo, o arquivo, as pessoas também podem copiar, né? Então, dentro do brainstorming, a grande sacada, a grande diferença do que vocês já fizeram alguma vez na vida de brainstorming é saber que ele existe um tempo para acontecer.
Existe um tempo onde as pessoas dão ideias, ou seja, se tiver eu e 4 pessoas, você vai dar um tempo pra mim, um tempo pro meu esposo, um tempo pra outra pessoa, um tempo pra outra pessoa. Pode fazer 2 rodadas, sabe? Não pode ser aleatoriamente, não pode ser desordenadamente, não pode ser cada um fala o que quer, e não é a hora, mais importante, não é a hora de avaliar as ideias. Quando você tá dando ideia, você não avalia essa ideia. É ruim. O seu processo de decisão vai ser falho. Por quê? Porque o seu cérebro tende a olhar para a parte criativa. Quando você usa a parte diretiva, a parte cognitiva para avaliar aquilo ali, se a razão tem sentido, você vai bloquear o seu criativo para começar a usar o outro lado. Ah, mas os cérebros são interconectados, são. Mas na prática, funciona muito melhor, desbloqueia muito melhor o seu processo criativo, separando as etapas, dando nome aos bois. E por que eu tô explicando tão detalhadamente? Porque às vezes você tá numa situação onde você tem, sei lá, 10 pessoas. E 10 pessoas querem dar ideia. E 10 pessoas têm mais do que uma ideia. Então você precisa ter tempo para isso acontecer. Ninguém pode ficar 2, 3 horas, 4 horas numa reunião, gente. Hoje acabou isso. Ninguém quer ficar todo esse tempo numa reunião. Então o que você vai fazer? 2 minutos, deu uma ideia, pula pro próximo, deu uma ideia, pula pro próximo, deu uma ideia, pula pro próximo, deu uma ideia, pula pro próximo. Cessa a reunião, fica 20 minutos fora da reunião, hora de fazer xixi, toma o seu cafezinho, vai dar seu rolê aí no seu negócio, chama todo mundo de volta, agora vamos todo mundo avaliar para ver se isso funciona. Quando o brainstorming é pouco utilizado e ele dá excelentes resultados? Problemas em construção ou conexão de equipes. Quando você trabalha com outras pessoas e a sua equipe não tá se comunicando bem, ou tá tendo problemas, ou tá tendo fofoca, ou tá tendo qualquer coisa, tá? Tá tendo desavença dentro da sua equipe, você tranquilamente pode usar isso. Ó. Por que estamos tendo problemas? Tá? Todo mundo vai dar as ideias. Ou então, o que não nos daria problema, entende? Tipo, você vai ter que chamar. As reuniões de brainstorming, elas têm o objetivo de ser, sei lá, de 50 minutos estourando, e ela começa com muitas possibilidades, pausa, e daí vem as soluções. Dentro das soluções, vocês já vão perceber que é muito mais rápido para decidir. E uma vez decidido, como todo mundo opinou, é muito mais fácil você alinhar as expectativas de todo mundo. Outra situação que poucos gestores usam, tá? Poucas empreendedoras sabem usar, é em problemas com o cliente. Muitas vezes a gente fica com vergonha ou se sente mal de assumir que teve um problema com aquele cliente ou que não tá acontecendo como aquele cliente esperava. E você chamar o cliente para participar da decisão é muito importante. Não pode ser tão aberto quanto é dentro do seu próprio negócio, tá? Com o cliente, esse brainstorming ele é mais velado, mas ele funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu prometi para vocês que eu ia entregar aqui, sei lá, 10 latas de tinta para você pintar o seu negócio, mas por algum motivo tô atrasada, não entreguei. Tá? Aquelas cores de tinta, e pior do que isso, eu não sei se eu vou chegar até a data que você precisava. Então, você vai entrar em contato com esse cliente, você vai explicar a situação transparente para o cliente, você vai falar assim, bom, então vamos pensar juntos em soluções para resolver isso daqui. Ele vai falar, não tem solução, vamos pensar o que a gente pode fazer. O que não vai adiantar é a gente ficar falando sobre o problema em um looping eterno. O cliente vai ficar super irritado quando você passar para ele que o negócio que você prometeu não vai dar certo. Mas a partir do momento que você se propõe a encontrar uma solução, significa que você está disposto a abrir mão e ir atrás da vontade, né, do que foi prometido para o seu cliente. Isso cria um senso de conexão muito forte com o seu cliente, tá? Então, se você tem esse problema, por exemplo, você vai falar, olha, e se a gente fizesse uma alteração na cor da tinta? E se a gente trocasse a marca da tinta? E se essa tinta chegar com 1 dia de atraso, ainda vale a pena para você? E se a gente conseguir emprestado uma tinta de alguém quando essas tintas chegam, tipo, para ir começando e quando chegar a gente continua? Então, você vai perguntar para o seu cliente, vai envolver o seu cliente no processo de tomada de decisão. É importante que quando você vá fazer isso, né, quando você tiver problemas ou que você quiser que o cliente chegue às conclusões, você já tenha feito um trabalho de brainstorming antes disso acontecer. Ou seja, antes de você ligar para o seu cliente para dar as opções ou para tentar chegar a uma solução, você já estudou tecnicamente quais são as possíveis decisões. Se o seu cliente chegou no seu salão, tá?
com o cabelo completamente cagado, porque você, sei lá, ela falou pra você que não tinha, sei lá, progressiva. E você foi lá e fez sei lá, luzes no cabelo inteiro, o cabelo quebrou. E agora, o que você faz? Quando o cliente chegar, você fala, olha, eu quero pensar junto com você em algumas opções, mas antes você precisa estar preparado para isso. Né? O que você pode fazer? Você pode colocar o mega hair, você pode tratar o cabelo dela para aquela situação, você pode se isentar, explicar para ela como é que funciona, e ela não falou como é que tava o negócio. Você fez o teste de mecha, ou seja, você se isentou dessa situação, você vai ter que trabalhar as opções sempre antes. Toda vez que você tiver situações de problema e quiser encontrar a solução e envolver o seu cliente de modo a chegar a uma solução pacífica que faça com que o seu cliente se sinta satisfeito, você faz esse brainstorming anteriormente ao contato com o seu cliente, ou seja, você já se preparou aí no seu negócio, já se preparou nos seus bastidores para o que vai acontecer ali na frente, porque você vai ter que decidir junto com o seu cliente, porque vamos supor que na emoção você quer que o cliente fique feliz, você fala, não, eu mando pra você então todas as cores novas, tá beleza, mas o que você vai fazer com as velhas? E o prejuízo? Nesse caso, tipo, vale a pena você assumir o prejuízo? Esse é um cliente importante? É uma política do seu negócio assumir prejuízo? Qual é o valor desse prejuízo? Impacta em quanto no seu faturamento? Você sabe isso? Você entende que dentro de uma empresa, tudo tá conectado. Dentro de uma empresa e de um pequeno empreendimento também, tá? Às vezes eu chamo de empresa, mas se você é só um dentista, se você é um dentista, né, não é só. Se você é um dentista e você recebe um paciente com um problema para resolver e você resolve o problema com a proposta que você fez e aquela situação cria um novo problema, porque você foi arrumar o dente e no meio do negócio quebrou o dente, então ele vai ter que investir mais dinheiro para colocar outra coisa nessa situação. Não deu certo. Como que você vai apresentar soluções para o seu cliente? Se ele é um cliente que não é tão razoável, você precisa envolver ele nesse processo. E é nesse envolvimento que você consegue as soluções, que você precisa conhecer quanto que custa os materiais envolvidos, o que vai custar para você resolver. É uma política sua ou do negócio, sempre ir atrás dessa solução. Eu tô falando isso para vocês porque na nossa empresa física, né, quando a gente trabalhava ainda com gestão na área de TI, trabalhava com outsourcing de impressão, era comum surgirem diariamente problemas. Por exemplo, a impressora, sei lá, da diretoria pifou e o cara imprime nota fiscal lá naquele negócio. Ele não pode ficar sem impressão de nota fiscal. Quais são os tipos de tomada de decisão que eu preciso tomar rápido? Eu posso mandar uma máquina nova? Assim, não tem uma máquina igual aquela. Posso mandar uma máquina nova? Quanto custa? Vale a pena? Qual que é o contrato? Eu preciso conhecer isso. É por isso que eu sempre insisto para vocês em perder o medo de olhar os fatos para como os fatos são. Se a gente até agora não olhou para o nosso negócio, tudo bem. O brainstorming é uma ferramenta para resolver situações, resolver problemas, resolver situações com seus clientes, resolver conflitos dentro do seu negócio. Poucas pessoas aplicam para isso, resolver problemas de distribuição, logística, estoque, ou até mesmo descobrir quais são as possibilidades de serviço que você oferece, quais são as possibilidades de combo de produto, o que você vai oferecer nesse Natal, o que dá para combinar, qual que é o preço médio, né? Soma um com outro produto, vai formar um kit. Usar o brainstorming como ferramenta do seu negócio é documentar isso. Legal, você fez, documenta. Processo um Word, gente. Brainstorming para a resolução de, sei lá, conflito entre funcionários. Bota lá. Coloca todas as opções, Por quê? Porque pode ser que você tenha novas situações. Pode ser que você tenha aqui, dentro de um negócio, as situações são cíclicas, elas vão se repetindo. Por quê? Porque o processo de entrada do seu cliente no seu negócio e até o seu pós-venda é muito parecido, né? Ele tem algumas possibilidades, mas ele é parecido. Ele vai chegar aqui no seu pós-venda, no seu atendimento, e depois do seu pós-venda, como vai funcionar dentro da sua empresa, sempre vai ter um esquema parecido. E é importante você ter isso. Então, fez a primeira vez o brainstorming para descobrir qual a melhor forma de documentar as suas ideias. Aqui a gente gosta muito do Trello físico aqui, né? A gente usa os post-its. Então, vou usar esses post-its, mas por que eu uso eles? A gente já fez, a gente já decidiu isso, está documentado? Tá, isso já é um procedimento. Como que eu documento aqui dentro do meu negócio?
A gente tem um caderno dentro do Evernote, né, onde eu e meu marido, que somos os principais, né, sócios da empresa, entramos e acionamos e colocamos essas decisões ali. Por exemplo, vamos usar o Trello para fazer a divisão de tarefas com o designer. Vamos usar o Trello para fazer a divisão de tarefas com o gestor de tráfego. Ou seja, esse tipo de decisão que a gente toma, ela fica documentada. Eu aprendi a fazer isso, né, e documentar, inclusive, esse tipo de ferramenta de brainstorming, porque eu percebi dentro de uma empresa que era muito repetitiva, era muito comum ter problema, por exemplo, entre o saque, que é o serviço de atendimento ao cliente, e a assistência técnica, que era o pessoal que ia lá e resolvia, né, o problema físico no negócio. Então, havia muita divergência de informação entre eles. Ou seja, era comum a gente reunir essas duas áreas para chegar numa solução. E quando a gente chegava numa solução, essa solução já estava documentada. Ou seja, quando eu ia para uma próxima reunião, eu já estava com aquilo que já foi decidido. Lembra que a gente fazia assim, fazia assado, e fulano, ciclano falou assim, e outro falou assado? Quando você tem isso claro... Desculpa, especialmente quando o seu negócio está crescendo, né, vão entrando novas pessoas na operação, fica mais fácil para você chegar a uma solução mais rápida. E lembra, tempo dentro do seu negócio é sempre dinheiro. Passar muito tempo discutindo situações que você não chega à conclusão ou que você tem sempre problemas repetitivos, significa que você precisa criar ferramentas, né, usar essas ferramentas para desenvolver e para melhorar o seu negócio. Espero que vocês gostem dessa ferramenta e mais do que isso, eu espero que vocês comecem a aplicar isso. É uma ferramenta que você pode aplicar no seu ambiente familiar, é uma ferramenta que você pode aplicar no seu casamento, é uma ferramenta que você pode usar para qualquer tipo de resolução de conflito. E como ela pressupõe que haja participação de todas as partes, ela funciona muito bem. Quando a gente envolve as partes, é muito fácil, muito mais fácil de você chegar a uma solução. Com as crianças aqui de casa funciona muito bem. É claro que no processo de aplicação, brainstorming, né, com os meus filhos, eu não faço documentação, eu não fico digitando lá. Ah, a Marie falou, minha filha falou que tem que fazer assim, meu filho falou que tem que fazer assado. Geralmente eu não faço isso. Embora fosse um processo interessante, né, aqui dentro de casa a gente faz isso sempre que a gente não está conseguindo resolver uma situação, né, que a gente está repetindo com frequência um comando ou uma necessidade de atenção, uma necessidade de atuação. Funciona muito, muito bem, tá, gente? Espero que vocês usem essa ferramenta com sabedoria, especialmente o brainstorming reverso, que é uma coisa que as pessoas quase não fazem, ou seja, tudo que você pode não fazer, né? Tudo que é o caminho errado para chegar na solução, ou seja, você já vai vendo, visualizando tudo que pode estar sendo estragando o seu negócio, estragando a construção. Por exemplo, meu Instagram não cresce. Poxa, faz um brainstorming com alguma pessoa que conhece seu Instagram, alguma pessoa que trabalha no seu negócio, se você é sozinho, uma pessoa que participe ou te ajude de alguma forma e comece a pensar quais são os motivos, né, pelos quais o seu Instagram não cresce, ou tudo que você tem que fazer para o seu Instagram não crescer, para ver se você de alguma forma não está cometendo aquilo, né? Quais são as atitudes que todo mundo faz que atrapalham o crescimento, por exemplo, do seu perfil do Instagram ou até do seu canal aqui do YouTube. Bom, meus queridos, fico por aqui com essa ferramenta. Espero que vocês guardem isso na biblioteca de vocês. A ferramenta de brainstorming ela é extremamente útil e funciona. Ela já é mais do que testada no nosso negócio, nos meus negócios anteriores. E já depois de alguns anos ela já funciona muito bem e dá bons resultados. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula.